Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Sardes. É uma igreja que, nossa, não é fácil não, né? O tema é esse: tens fama que estás vivo, mas estás morto. Não é fácil, né, queridos? Mas o que nós precisamos é, ao estudar essas lições sobre as igrejas, 7 igrejas da Ásia, nós estarmos despertados, alertados, não é? Amém, queridos? Antes de fazermos a oração, né? Vamos estar agradecendo a Deus. Aí está o pastor Wesley, nosso amado missionário Osias, mãe Osira, todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Estamos para a nossa escola bíblica, e essa escola, todos os domingos às 9 horas, estamos aqui para deixar essas instruções para vocês. Amém, queridos? Hoje é a igreja de Sardes, né? Vamos aprender aí. Está Eliane de Carvalho Ferreira. Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, na paz a vocês todos. E vamos agora estar orando
para depois dar início à nossa escola. Oremos. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes, que estamos com os teus filhos que já estão sintonizados, ligados para essa escola. Pai, te peço me capacitar. Tu sabes tudo que pude fazer durante a semana, pesquisei para trazer essa aula para os teus filhos, essa palavra de alerta para a tua igreja, para os teus pastores, Pai. Nós somos carentes de ti, tu sabes, não é fácil ministrar no teu altar. Eu já passei dos 50 anos, tive o privilégio de estar te servindo em algumas igrejas, agora em São Miguel Paulista, já há 36 anos. Senhor, muitas lutas, muitas batalhas, mas sempre te agradeço porque nunca estive ou qualquer pastor estará só. Enquanto te buscar a tua direção, observar, ensinar a tua palavra como de fato ela está nas nossas mãos como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, Pai, quero pedir a tua bênção. Hoje é o dia do jejum da sucursal São Paulo Sul, São Miguel Paulista. Hoje estaremos com um grupo de jovens, porque também é o dia de missões, que estarão, ó Pai, fazendo um trabalho de consagração e depois estarão visitando, ó Deus, essa região, colocando uma mensagem, um convite e uma palavra, ó Deus, porque o Senhor age e trabalha através dos seus filhos. Por isso é que ele chama, prepara, capacita e dá-nos do seu Espírito, que é a força motora para fazermos o teu trabalho. Por isso é que dissesse aos teus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É essa força que precisamos, essa força que buscamos, Pai. E hoje o Ministério de Sucursal São Paulo Sul está em jejum na tua presença, Pai, para cumprir essa missão gloriosa que recebemos das tuas mãos, do ide e pregai. Pai Santo, abençoa essa escola e tudo que vamos extrair desta lição da igreja de Sardes para a nossa igreja deste momento, da tua igreja e o Ministério de São Miguel Paulista, a tua obra, Sucursal São Paulo Sul, Pai. Assim nós estamos já orando, já te agradecemos por esse privilégio. Quero colocar nas tuas mãos o nosso caderno de oração com todos os pedidos, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar te servindo e servindo ao teu povo, Pai. Agora abençoe todos que estão comigo assistindo essa aula, aqueles que vão entrar depois através dos grupos, que em tudo o teu nome seja glorificado, o teu povo edificado e abençoado, Pai. Assim nós oramos já agradecidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, aí está José Maria, irmã Marlene, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Lucivete Alves, Deus abençoe vocês todos que já estão comigo. Quero de novo, confirmar que no próximo sábado, Osmido Santos, Iracema Bittencourt, bem-vindo, queridos. Rosana Santos, oh Deus, que prazer ter vocês todos comigo nessa aula. Quero estar confirmando que não teremos, aquela viagem que íamos fazer para o sítio, Nós estamos já com o sítio que será a nossa sede, de convenções São Paulo Sul, Centro de Convenções São Paulo Sul, que vai ser construído lá em Bugaçu. E no próximo sábado de carnaval, nós temos previsto que estaríamos lá. Aí a foto do nosso sítio, para você dar uma olhada. Já temos alguns irmãos que estão lá passando, Vamos passar e talvez algumas fotos também, está aí com o pastor Wesley fazer esse serviço, Mas está suspenso, porque fui informado que vai ser uma semana chuvosa, possivelmente o sábado também estará com muita chuva, aí nós não iríamos desfrutar daquele ambiente, nós íamos ter que se esconder da chuva, então vai ficar para uma outra ocasião, Estou deixando então essa informação com vocês, para que vocês saibam que marcaremos em outra ocasião essa visita lá, amém? Louvado Deus Senhor. Agora, queridos, abrem o seu cantor, vamos começar essa escola,
seu cantor no 545. Vamos adorar o Senhor com este louvor, 545, do nosso cantor cristão. Amém? Vamos então agora adorar o Senhor com este louvor. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvidos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Está aí Júnior Domingo de França e todos vocês que estão nos brindando com a sua presença. É muita alegria tê-los conosco. Amém, queridos? E o nosso estudo hoje é empolgante e importante também. Muito bom para nós estarmos fazendo assim aquele exame em nós pessoalmente. E também a nossa igreja, como é que nós estamos como igreja, não é? Porque há pessoas que têm aquele chamado espírito dos desagrejados. Eu não preciso de igreja. Então você está dizendo que Jesus errou, não é? Porque ele organizou a igreja, não é? Colocou um pastor para tomar conta da igreja e depois disse, vocês vão, pregam o evangelho a toda a criatura, ensinando eles a guardar as coisas que eu vos tenho ministrado. O Senhor nos preparou. Por isso é que nós temos que ter um preparo não só espiritual, mas também bíblico e teológico, para podermos ministrar, para podermos preparar a igreja para o encontro com o Senhor. Amém? Hoje, como dissemos, o nosso assunto é a igreja que está em Sardes. Muito interessante, não é? Mas vamos primeiro conhecer a cidade, que é bom conhecer a cidade, os movimentos, e depois entrarmos no estudo propriamente dito. Sardes significa sol, príncipe de gozo, devido à extrema riqueza derivada do ouro, de aluvião, do Pactolus, né? Pactolus era o rio perto da costa do mar de Egeu e da Turquia. Pactolus continha uma liga de ouro e prata. O Electrum, que foi a base da economia do antigo estado de Lídia da antiguidade. Electrum é uma liga natural de ouro e prata, com vestígios de cobre e outros metais, como o níquel e às vezes o zinco.
Dependendo da proporção de ouro e prata, os gregos antigos a chamavam de ouro branco, ou ouro para diferenciá-lo do ouro refinado. Por isso seria mais apropriado chamá-lo de ouro pálido. Estou apresentando aqui sobre a cidade, né? A cidade original era uma cidade fortaleza, quase inexpugnável, elevando-se bem acima do largo vale do rio Hermo e quase inteiramente cercada por penhascos, separados por precipícios compostos de rochas traiçoeiramente frouxas. Seu apogeu foi no século VII a.C., né? Um pouco antes do tempo do rei Creso, governante da Lídia do século VI a.C. A cidade desfrutava igualmente dessa riqueza nos tempos do Novo Testamento. A comunidade cristã ali existente estava imbuída do mesmo espírito da cidade, repousando em sua reputação passada, mas sem qualquer grande realização no presente. Ainda falhava, conforme a cidade falhara por 2 vezes, por não aprender com as experiências. O persa em 549 a.C., tomou a cidade de assalto. Foi o Antíoco o Grande. Em 2014, mais ou menos antes de Cristo, repetiu o feito. Amém, queridos? Agora, Alexandre a reconstruiu e helenizou. A palavra helenizar é quando ele fazia com que todo mundo tivesse o idioma que era o grego koiné, que era o idioma deles, né? Vamos lá. 17 a.C., a cidade foi quase destruída por um terremoto. Tibério reconstruiu parte dela e ela absorveu a cultura romana, se tornando, olha só, lascívia e permissiva. A igreja afrouxou seus valores e por isso o Senhor mandou a carta Sarde e se adequou ao paganismo. O comércio principal da cidade era a tinturaria e fabricar vestes de lã. Simbolicamente, Sardes era uma igreja vivendo das glórias e obras mortas do passado e sem vigilância. Tinha entrado numa estagnação que dava brecha para o roubo, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que quer dizer que o juízo de Deus seria repentino. Os crentes estavam mornos e sonolentos na igreja. Imagine, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos envolvidos, assim, digamos, assediados e conformarmos com o que ocorre à nossa volta. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Cristo, tá? Então tá lá, um pequeno grupo apenas se manteve fiel. As pessoas que permanecessem fiéis seriam santas e dignas de vestes brancas e alcançariam a salvação e o nome escrito no livro da vida. Espalhariam o brilho da luz do Senhor, conhecido como o sol da justiça. Para nós, a mensagem que fica é a de que as honras e glórias passadas não nos sustentam hoje, e a falta de vigilância e a estagnação levam apenas ao roubo, mais do que o roubo material, o roubo espiritual, o que é mais grave, né? Aí dentro havia diferentes grupos de crentes. Queridos, é muito interessante, porque às vezes uma igreja, ela está assim com uma aparência, né, de uma igreja, vamos dizer assim, populosa, abençoada, rica. E aí o Senhor vai chamar a atenção. Lá tinha 2 grupos, né? Vamos ver assim. Primeiro, crentes espiritualmente mortos, não convertidos de verdade. Aí é que o Senhor vai dizer: conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. A igreja em Sardes tinha uma liturgia aparentemente viva, com celebrações, mas não tinha vida espiritual. As solenidades e os rituais impactam as pessoas, mas não tinha vida diante de Deus. A fé não era de coração. Crentes cheios de feridas emocionais e espirituais, quase mortos, sem vontade de seguir o caminho com Cristo.
E a palavra é ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quais são os sintomas de uma igreja fria, quase morta? Estou fazendo ainda uma introdução. Uma das primeiras coisas que a igreja está reunida, o que o Senhor veio fazer? Buscar e salvar o que estava perdido, trazer de volta para Deus. Nós temos um primeiro ponto para analisar como está a igreja nas reuniões de adoração. Aqui no capítulo 4 do livro de João, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ali a mulher samaritana questionou primeiro o Senhor, depois disse, vocês dizem que a adoração em Jerusalém, nós dissemos que aqui, afinal de contas, e Jesus vai interromper essa palavra aqui. Vamos ler do 22 ao 24 de João 4. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus responde a ela e continua. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como é um culto? Você pode ter uma liturgia, você pode ter uma banda, você pode ter solistas, você pode ter músicos da melhor qualidade, mas tem que estar adorando em espírito. Deus não recebe a oração simplesmente do que fala. É aquilo que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. E quando a Bíblia fala de coração, não está falando desse músculo aqui que bombeia sangue, está falando do seu intelecto, está falando da sua emoção, está falando da sua vontade, dos seus pensamentos. É buscar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda vontade. Então, a adoração é um dos pontos principais. Quando nós abrimos o culto com o ministério do louvor, a igreja quase é arrebatada pela presença de Deus. E esses jovens músicos e esses jovens solistas se preparam para esse momento. Então, o primeiro ponto de uma igreja morta já vai começar na adoração, uma adoração vazia, não tem adoração a Deus. Vamos lá. Depois vem a parte muito importante que é saudável, o culto de ensino. É a doutrina e a escola bíblica. Imagine, eu não gosto de escola, eu gosto de culto, eu gosto de louvor e tal. Muito bem, o louvor é importante, mas você precisa ser preparado dentro da palavra para você poder fazer uma adoração que de fato chegue na presença de Deus. Você tem que estar preparado. Deus não aceita uma adoração, um culto de qualquer maneira. Foi o erro de Caim. Ele achou que ele trazendo o que ele trouxe era suficiente. Não é? Já Abel não, Abel vai, escolhe, olha a adoração com cuidado, uma adoração preparada. Eu não vou na casa do Senhor adorar depois de ter passado uma noite, não é? Numa vida completamente afastado de Deus, me satisfazendo com as coisas mundanas. Olha a lasciva, não é? Exatamente os prazeres que esse mundo nos oferece, que se nós não vigiarmos, nós somos envolvidos, e quando chegamos na presença de Deus, chegamos vazio. Vamos falar como se fosse assim, um nada, é um sino que toa, mas não tem nada, não comunica nada. Então é preciso que haja doutrinação, a instrução, para que você esteja observando a palavra, e quando chegar para a adoração, vai fazer uma adoração que agrada a Deus, como está em 4, do 22 a 24 do livro de João. E como está lá no livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Sem conhecimento, como você vai adorar Deus sem conhecê-lo, sem saber o que Ele quer, o que Ele espera de você, não só na hora que você se apresenta no culto, mas no teu dia a dia, não é? Então, o segundo tópico, primeiro, é adoração. O segundo é exatamente, não é? É você estar preparado doutrinariamente. A oração faz parte também. Você deve ter uma vida de oração, né?
porque a vida de oração e de consagração, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Em Lucas 18, 1-8, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então você precisa de adoração, você precisa de conhecimento, você precisa de oração. E aí vamos para o quarto ponto, evangelização, não é? Porque como é que pode? Você foi salvo, e Jesus, depois de preparar os discípulos e tal, disse, agora vocês vão, como está lá no Marcos 16:15, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E lá em Mateus 28, 18-20, ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esse ensinar está aí, é preparar e evangelizar. Daqui a pouco, não é, a nossa sede aqui de São Miguel Paulista, os nossos jovens estão em consagração, porque a nossa sucursal São Paulo Soja está em jejum, conforme foi pedido e orientado pelos nossos líderes, né, mas eles estarão indo de porta em porta, eles vão bater, ninguém me atende, ele vai pegar na caixinha de correspondência e vai botar um lindo convite, e no convite tem lá, né, um chamado e um louvor para ele ouvir. Quando ele chegar, ele vai colocar no seu celular e ele vai ouvir um louvor já convidando ele para Jesus e para o culto da noite, que hoje é o culto de missões. Então, a evangelização é outra parte importante da igreja que precisa de estar ativa. Amém? E, finalmente, o quinto ponto, não é promover assistência social também. A igreja não pode estar longe disso. Se você vê o crescimento da igreja primitiva, está lá. Era uma alma da multidão dos que criam, não é? E eles traziam as coisas para a casa de Deus e eles socorriam. Aquilo fez com que o povo abrisse os olhos, porque necessitado, como disse Jesus, os necessitados sempre vão estar no meio de vocês. Não é? Sempre vai haver necessidade. E vocês vão ver que também na organização da igreja, lá no capítulo 6 de Atos, logo se criou o ministério diaconal, que é para estar cuidando das mesas, dos necessitados. Então, uma igreja, o que ela precisa de ter, voltando, quais são os sintomas de uma igreja fria, quase morte? Ela erra na adoração, ela erra no conhecimento da palavra, ela erra na oração, ela erra porque não evangeliza, e ela erra porque não socorre os necessitados. Aí está, queridos, todos os sintomas. Como é que vocês estão? Como é que a igreja está? Vocês têm está vivo na igreja, porque a igreja ela foi levantada com esse propósito também. Queridos, como precisamos estar atentos. Agora, continuando a nossa aula, né? Porque eu me empolgo um pouco, mas muito material ainda tem aqui para vocês. Eu quero fazer essa aula completa hoje. Vamos lá. Qual a mensagem da igreja de Sardes para a igreja de hoje? Muito sério. Qual é o meu tema? Qual é o tema de hoje? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morta. Que coisa séria, né? E o nosso versículo áureo, que é aquele versículo de hoje, por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você precisa de mostrar Cristo para essa humanidade, mas você tem que se levantar dentre os mortos. Vamos lá, a mensagem para a igreja de Sardes, agora eu leio o texto, vamos lá. A Apocalipse 3, 1-6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que coisa! Não basta a aparência, querido. Presta atenção nessa aula. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça
e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Como precisamos estar atentos, queridos, porque é isso mesmo, né? Quando a Bíblia fala em 7 espíritos, não é que haja 7 espíritos, está falando da plenitude de Deus. Porque Deus, o número 7, quando eu era criança, não sei, alguém mais ou menos mais antigo, né? Era se falado sempre que 7 é o número da mentira. É mentira do diabo. O 7 é o número da perfeição, não é? O 7, se formos ver no livro de Apocalipse, aparece muito o 7, e sempre aqui como plenitude de Deus, né? As 7 estrelas, as 7 igrejas, as 7 taças. E aí nós vemos que há muito a falar sobre o 7. Então é só para nós iniciarmos esse trabalho. Porque se nós chegarmos aqui em Isaías, só para parafrasear, eu vou continuar lendo naturalmente, né? Aqui no capítulo 11 do livro de Isaías, nós vemos essa palavra que eu quero deixar para o teu coração. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. O verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. O Espírito de temor do Senhor. 7. Completo. Nosso Deus é completo. Está aí, né? Então, quando fala de 7 estrelas, aí, deixa eu ler aqui que nós estamos numa aula, né? Você abre aí Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, 20. O Senhor vai explicar o que são, não é? Tanto os castiçais, que são as igrejas, como as estrelas. Vamos ler, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste à minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Olha o 7 funcionando aí. É só para a gente entender o que eu li até agora. Agora eu vou ler o verso 4. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. E 6, para fechar: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse foi o texto básico. Eu vou ler o devocional. O devocional está lá em Lucas 12, 35 a 40, que é um alerta. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Olha, as 10 virgens, hein? 36. Como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Agora continua, 37. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo, olha que coisa interessante, hein? Que ele se vestirá para servir. Olha só, queridos, que coisa linda, né? Fará que se recline à mesa e virá servi-los. Olha o que o Senhor tem em suas promessas. O 38. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Queridos, você não pode se preparar, você tem que estar preparado. Ah, mas o Senhor não deve ser já, não, vai demorar, não é? Porque desde aí, nós vamos lá para o livro, desde que nossos pais dormiram, que o Senhor está vindo e que não acontece, o Senhor é longânimo. Ele está dando tempo para que muitos dos que estão desviados, muitos dos que estão distraídos, acordem,
não é? Para se prepararem. Mas deixa eu entrar agora no comentário, que eu tenho muito material e o tempo é pequeno. Vamos lá. Frequentemente julgamos os outros pela aparência, não é assim mesmo? Ah, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Você se contenta com o que vê. Deus olha para o coração. Por que Deus olha para o coração? Porque do coração procedem as saídas da vida. Queridos, adore a Deus de coração. Esteja sincera e verdadeiramente na presença de Deus. Jesus julga os corações. Ele vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. Olha aí. Quando enviou esta carta ao mensageiro da igreja em Sardes, ele contrariou a impressão popular dos discípulos. Apesar de ter a reputação de uma igreja forte e ativa, ele viu as falhas e sabia que aquela congregação já estava quase morta. Que coisa, né? Se não voltar a viver, seria tomada de surpresa como se fosse por um ladrão. Olha como é que o Senhor conhece. Conheço as tuas obras. Como nas outras cartas, aquele que estava no meio dos candeeiros conhecia perfeitamente as obras e os corações das igrejas. O Senhor olha para o teu coração. Você está apresentando um louvor muito lindo, mas Ele está olhando para o teu coração. Você está adorando a Deus? Ih, coisa tremenda, né? Tens nome de que vives e está morto. Esta frase ilustra perfeitamente a diferença importante, vamos lá, entre reputação e caráter. Vamos lá. Reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. Caráter é a essência real da pessoa, o que ela realmente é. Você pode enganar todo mundo, engana o pastor, engana os irmãos, engana as irmãs, engana a tua convenção. Olha, fulano é isso. Mas Deus está vendo quem você é de fato e de verdade. Amém, querido? Outras pessoas vê somente por fora, mas Jesus vê o homem interior. Ele sonda os corações. Ele não pode ser enganado por ninguém. Você engana os outros, mas ao Senhor você não engana, e eu e nem ninguém, queridos. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. Ele não fala de perseguição romana, nem de conflitos com falsos judeus. Não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por indiferença e apatia. O que é apatia? Insensibilidade, indiferença. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza desta congregação aos olhos do Senhor. É aos olhos do Senhor. Queridos, você vai prestar conta, não é o seu pastor, não é o seu presidente, não é os seus amigos, é o próprio Deus. Misericórdia, você sabe, o nosso Deus não dorme. Ele vê, ele tem na concha da sua mão, veja aqui a concha da minha mão, ó, esse mundo e todos os habitantes dele cabe na concha das mãos do nosso Deus. Imagine, quem vai esconder o Salmo 139? Para onde me irei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Não há lugar, não há canto em que alguém possa se esconder do Senhor. Os olhos dele são como chama de fogo, não é? Ele é um Deus presente 24 horas por nosso dia. Lá onde ele está, o dia tem 1000 anos e 1000 anos tem um dia, porque lá é a eternidade. Vamos lá. Os cristãos em Sardes não receberam palavra de louvor. Não foi encontrado, vamos dizer, algo que pudesse ser destacado. Veja bem, o Senhor também não apontou algum problema doutrinário que exigisse correção. Nem há na carta qualquer menção de oposição ou perseguição. A igreja teria se dado melhor se tivesse tido algum sofrimento. Com isso, como isso não ocorreu, ela se acomodou, estava satisfeita e vivia de sua reputação no passado. Não esqueça, é uma frase que eu sempre uso na igreja, queridos.
o fogo, a lenha que você botou e fez um grande avivamento hoje, amanhã será cinza. Você tem que trazer lenha nova, como diz o corinho. Lenha seca queima muito mais, não é? Então é preciso saber isso, para não cairmos naquela alerta que está em Romanos 12:12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. É a maneira que você tem de se aproximar de Deus. Os crentes de Sardes tinham reputação sem a realidade. A forma sem força. Que coisa! Como a própria cidade onde estava localizada aquela igreja estava se gloriando do passado, mas ignorando a sua decadência no presente. Como é que você está? Eu enumerei os pontos de uma igreja que está para morrer. Guarde ele. Se você não assistiu porque entrou agora, volte depois, assista desde o início. A igreja podia ter esperança porque Cristo era seu cabeça, capaz de lhe dar nova vida. Ele se descreveu como aquele que tinha os 7 espíritos, as 7 estrelas, porque a igreja estava fraca. Quero pegar uma ajuda aqui do Denis Alain sobre a igreja de Sardes. Ele começa assim: a cidade antiga de Sardes, hoje apenas ruína, perto da atual vila de Sardes, na Turquia, considerava-se impenetrável. É muito ruim quando nós começamos a nos sentir seguros sem estar nos braços do Pai, sem estar refugiado naquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A cidade antiga fazia parte do reino lídio pela produção de ouro, prata, pedras preciosas. Lá ela tinha muitos meios de ser, como de fato eram muito ricos eles. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas. Em 546 a.C., o rei lídio Croeso foi derrotado pelos persas sob Ciro o Grande. Soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Eles estavam muito seguros, mas alguém mostrou um caminho e ali estava a sua fraqueza. Assim a cidade expugnável caiu quando o inimigo chegou como ladrão na noite. No ano 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. Em 214 a.C., caiu outra vez a Antíoco o Grande, líder Seleucida da Síria. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou o seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, 7 representa a totalidade, a perfeição divina, eu já falei, né? Diante do trono de Deus, a ordem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os seus olhos do candeeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Está lá em 2 Crônica 16:9. Nada em Sardes seria escondido do Senhor. Nada, mais nada podemos fazer que o nosso Deus não esteja vendo. Daí, queridos, a necessidade de nos enchermos do Espírito, que nos dá força para vencer as lutas do dia a dia. As 7 estrelas. Primeiro, Jesus não somente vê, ele também controla. Ele segura os mensageiros das igrejas na sua mão direita, né? Pode ver, julgar e até castigar conforme a sua infinita sabedoria. Ele não fala de perseguição romana nem de conflitos de falsos judeus, não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz, tomada por indiferença e apatia. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza desta igreja dos olhos do Senhor. Ele vê tudo. Ah, mas que culto maravilhoso, mas está havendo, vê a adoração a Deus, está havendo
vamos dizer, conhecimento, doutrinamento da palavra, está havendo oração. Meu Deus, irmãos, são pontos básicos para uma igreja viva, uma igreja que não tem um culto de doutrina. A escola bíblica tem que ser muito desejada pelos membros, quando nós vamos ouvir o professor, poder tirar nossas dúvidas ali. O culto de doutrina, a nossa igreja começa às 18 horas com um culto de doutrina. Nós temos doutrinas quintas-feiras, é o nosso pastor Marcos que ministra, esporadicamente, o pastor Gênesis vai ser o step dele, mas essa é a responsabilidade dele. Domingo, às 18 horas, é o pastor Reinaldo quem faz 30 minutos de doutrinação. Então a nossa igreja precisa, o povo precisa, e nós temos que ensinar o nosso povo. Lá em Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E o conhecimento tem que ser aqui, da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora o texto do versículo 2 diz: ser vigilante, né? Por falta de cuidado, Sarde caiu aos seus inimigos em guerra. Espiritualmente, discípulos e igrejas caem por falta de vigilância. Olha o que Jesus diz em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Também, quando está lá muitas passagens do Novo Testamento, frisam a importância da vigilância, pois o pecado nos ameaça. Não somente Mateus 26:41, mas 1 de Pedro 5:8 também fala: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, está em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Então é preciso vigilância. Falsos mestres procuram devorar os fiéis. Lá em Atos 20:29-31, não devemos descuidar, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. O Senhor vem, você está preparado? Precisa estar preparado. Mateus 24:42, 43, 25:13, Lucas 12:27-39, 1 Coríntios 16:13, 1 Tessalonicenses 5:6. O bom soldado toma a armadura de Deus e vigia constantemente com perseverança em oração. Está lá em Efésios 6:18, Colossenses 4:2. Agora a palavra consolida o resto que estava para morrer. Uma última tentativa de resgate. Está lá em Judas 22:23. A igreja de Sarde estava quase morta, mas ainda houve uma esperança de salvar alguns, ou talvez até reavivar a igreja. O Senhor está sempre nos alertando, irmão. Muito cuidado com a busca só de prazeres, de bens materiais. Nós precisamos de estar firmado na palavra. O Senhor deixou muito claro quando no Sermão do Monte, no capítulo 7, do 24-27, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rio, chuva, vento bateram e a casa não se abalou, ela estava na rocha. Quando é que está na rocha? É quando nós estamos praticando esse livro. Tiago diz: não sejam ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus, porque é na prática da palavra que você se firma como uma rocha. Pode vir tentação, provação, perseguição e até morte, mas você está firmado na rocha que é Cristo. Então, o que a palavra diz? Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Para ter a reputação de ser uma igreja viva, parece que ainda havia algumas atividades em Sardes. O problema não foi a ausência total de obras, mas a falta de integridade delas. É possível defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. Não seja apenas como se repetitivo ou fazendo alguma coisa para agradar os olhos humanos, que Deus vai olhar para dentro do teu coração. Se você está servindo a Ele ou se você está apenas atendendo às exigências locais. É possível defender a doutrina de Deus sem amar o Senhor. Olha a igreja de Éfeso, né? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É possível obedecer mandamento de Deus sem inteireza de coração. Está lá em 2
Crônicas 25:2. É possível fazer coisas certas com motivos errados. Os homens podem ver as obras, Deus vê o coração também. Deus não olha só a ação, Ele olha também a intenção. Por que você está fazendo isso? Deus quer ver a tua intenção. Porque quando você está procurando interesses seus pessoais ou de outros, não é isso que Deus quer. Deus quer aquela adoração perfeita, é servir. Então o Senhor diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lá atrás, não importa quem você foi lá atrás, importa quem você é hoje, importa como você está agora. Deus está te olhando agora, é aqui. Como a cidade de Sardes olhava para o seu passado glorioso, a igreja precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas e voltar a valorizar a sua comunhão especial com Deus. Qual é a sua comunhão com Deus? Porque Deus, obviamente, que Ele quer ter relação íntima com seus filhos, aquele filho que o busca. Às vezes Deus vai dizer para você que saudade eu tenho daqueles momentos que você abria a minha palavra, tinha prazer de ler, que ia para os cultos, tinha prazer de me adorar, entrava ali adorando o Senhor em espírito e verdade, e Deus recebia o teu louvor. Não era como um compromisso religioso, eu vou, porque se eu não for, vou notar que eu estou ausente, vão querer vir na minha casa e tal. Então você tem motivos, às vezes, escusos. É diferente, porque Deus quer uma comunhão perfeita com Ele. Se esquecermos da palavra de Deus e da salvação do pecado, facilmente cairemos do pecado. Veja 2 de Pedro, capítulo 1, 8 e 9. Para nos firmar na fé, temos que lembrar do que temos recebido. Como é bom trazer a memória, como está lá em Lamentação de Jeremias 3:21. Quero trazer a lembrança, o que possa me dar esperança. Como é bom recordarmos dos momentos gloriosos. Irmãos, quando eu começo a me lembrar das minhas viagens missionárias, oh Deus poderoso, eu e Márcia parávamos numa cidade antes de entrar, orávamos e pedia, Senhor, nós estamos entrando nessa cidade, se conosco, não deixa fazer nada errado, queridos. E ali Deus descia, conversava comigo e dizia, eu vou fazer isso nessa cidade. Como é bom você andar em comunhão com Deus, porque Ele nunca vai deixar você errar, nunca vai deixar você cair no laço do adversário, nunca você vai perder a visão de Deus, mas você vai estar vivo na presença dEle, glória a Deus. Uma vez ele disse para mim, olha, nessa cidade tem um homem morto da cintura para baixo, eu vou curá-lo. Eu nunca tinha visto um paralítico andar, mas ele já tinha me dito, e eu fiz diversas interrogações. Eu conto no meu livro essa história. Então, queridos, é essa comunhão que Deus tem saudade da gente. Não é aquele culto formal, a igreja, graças a Deus. Aqui na sede da Igreja de São Miguel Paulino, no Ministério da Igreja de São Miguel Paulino, nossos cultos são avivamentos, são de glórias. Às vezes eu termino o culto, as almas vão lá na frente chorando e dizendo que quer aceitar Jesus. E chega em casa, já começa a se modificar, porque o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Não é homem, não adianta você para preparar grandes coreografias, você preparar grandes movimentos, trazer pessoas. Como eu vi outro dia um cantor que perguntaram, você é evangélico? Um cantor de grande sucesso no meio evangélico. Você é evangélico? Eu não sou evangélico, eu sou cantor gospel. Queridos, em nome de Jesus, aleluia! Eu quero ouvir louvores de cristãos lavados pelo sangue de Jesus, que nasceram de novo, como está em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ai, Jesus, essas pessoas que chegam ali vão passar um louvor que vai encher a nossa alma. Queridos, como é que você entra na casa de Deus? Que lembranças, como tem estado a sua vida para você agora estar na casa de Deus, adorando ao Senhor. Oh, Jesus em espírito e verdade. Não é por acaso que a ceia do Senhor foi dada como a celebração central das reuniões dos cristãos. Quando lembramos da morte de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós,
ficamos mais firmes em nossos passos. Que coisa linda, né, irmãos? É isso mesmo, ficamos mais firmes em nossos passos quando isso acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é suficiente lembrar das coisas que ouvimos. Precisamos guardar a palavra do Senhor. Guardei, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia, Jesus. O evangelho não é apenas para ouvir, é para ser obedecido. Está lá em 2 Tessalonicenses 1:8, 1 de Pedro 4:17. No caso do povo desobediente de Sardes, teriam de se arrependerem para voltar às boas obras de obediência, porque se não vigiares, olha a alerta do Senhor, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. A figura do ladrão é a figura de um ladrão encontrando pessoas despreparadas é comum nas Escrituras. Jesus empregou essa ideia várias vezes no seu trabalho com os judeus. No Apocalipse, Jesus prometeu vir como ladrão, encontrando despreparadas as pessoas que não vigiavam. Está lá em 16:15. Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Sempre tem nas igrejas aqueles crentes de oração, aqueles crentes que estão fazendo a obra de Deus, aqueles crentes que a qualquer momento que você ligar, faz uma oração por mim, ele está preparado, não é? Ele não vai ser apanhado de surpresa, não. No meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Este fato nos lembra que o julgamento final será individual, está lá no capítulo 12, 23 de Apocalipse, 22:12. Cada um receberá segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, está lá no julgamento dos cristãos de 2 Coríntios 5:10. Embora as cartas fossem destinadas às 7 igrejas, as mensagens precisavam ser aplicadas na vida de cada discípulo. A salvação não é coletiva, é individual. Ao mesmo tempo, não devemos interpretar este versículo para justificar a tolerância de pecado aberto numa igreja. Pessoas que sabem do pecado e não agem para corrigi-lo não podem alegar ter vestiduras brancas, pois desobedecem à palavra de Deus, como está lá em Gálatas 6:1-2, Mateus 18:15-17, Tiago 5:19-20, etc. Não devemos ser participantes nem cúmplices das obras das trevas, está lá em Efésios capítulo 5, 7-11. Andarão de branco juntos comigo. Você está nessa classificação? Vamos lá. Já andavam de vestiduras brancas, sem as manchas do pecado. Esperavam andar com Jesus de roupas brancas, representando a vitória final sobre o pecado. Linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos santos. Está lá em Apocalipse 19:8. É Deus quem nos aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3:16-17. Por isso são dignos. Estes fiéis são dignos, não por mérito próprio, mas por serem pessoas salvas pela graça, pessoas que andam nas boas obras determinadas por Deus, como está em Efésios 2:8-10. Vencedor, você quer ser um vencedor? Ao que vencer, queridos, é o verso 5. A mesma promessa feita aos puros em Sardes se aplica geralmente ao vencedor. Terá vestiduras brancas de pureza e vitória. As pessoas de vestiduras brancas participam da grande festa de louvor ao Cordeiro. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Oh, glória a Deus! É o 5. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia, não é? Paulo diz que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos no livro da vida. Está lá em Filipenses 4:3. Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não seriam apagados deste livro. Em contraste, os que rejeitam a palavra de Deus e servem falsos mestres não têm seus nomes escritos no livro da vida. No julgamento descrito em 20:11-15, Apocalipse, esses são condenados ao lago de fogo. Por outro lado, na cidade iluminada pela glória de Deus,
somente entram aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai. Olha, Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar o nome daqueles que se envergonham deles. Está lá em Mateus 10, 32 e 33, Marcos 8, 38. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos devem prestar atenção. Vamos para a conclusão. O processo de morte de uma igreja pode acontecer, queridos, lentamente. Aí é que está, né? Lentamente, passando quase despercebido. As próprias pessoas da congregação, como outras pessoas olhando de fora, pode achar que esteja tudo bem. Olha que igreja linda, grande, cheia, quanta gente, que maravilha. Você está vendo, né? E Deus, como está vendo? Misericórdia. Jesus, porém, julga os corações e conhece o estado verdadeiro de cada igreja, de cada discípulo. Quando nos chama para ouvir, devemos prestar atenção. E eu quero terminar com o versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios, que diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Queridos, eu vou chamar um louvor agora e eu vou pedir que a nossa irmã adore o Senhor com este louvor, para eu então vir fazer a oração final. Presta atenção neste cântico e vê como é que você está diante de Deus. Agora é hora do exame. Vamos ouvir. Rose Nascimento. Meu Deus. Glória. Neste mundo estrugir, Meu Deus. o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Olha aí. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Meu Deus, você está preparado? Está a tua vida? E o sol não der mais luz. Meu Pai. O meu nome eu ouvirei, Jesus chamar, aleluia. Passarão a terra e mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave. Oh Deus. A dizer pra eu ouvir. Oh Deus. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Seu nome, como é que está? Oh, que gozo vai minha alma, lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome Jesus chamar.
Glória a Deus, irmãos. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. É muito sério esse versículo, queridos, não é? Provem vocês mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que você já tenha sido reprovado. Querido, que essa aula, que essa experiência da igreja de Sardes, que tudo que aqui foi comentado, não adianta a aparência. Ah, mas todo mundo sabe que eu sou um santo, eu sou uma santa. Olha o meu traje, olha. Muito bem, você está lá no capítulo 4, 18 de 2 Coríntios, diz assim, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E as que se veem são passageiras, as que se não veem são eternas. Deus olha para dentro de cada um de nós, sabe que somos fracos e limitados, por isso Ele nos deu do seu Espírito, para que através do Espírito Santo nós tivéssemos uma vida no altar. Queridos, vamos encerrar. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus multiplique muito os seus anos. Amém? Eu quero lembrar você que às 12 horas, meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas também temos o culto na sede em São Miguel Paulista, que começa exatamente com a palavra doutrinária, com o pastor Reinaldo, que estará trazendo uma palavra doutrinária para o teu coração. 30 minutos de doutrinamento é o que Oséias reclamou. Meu povo está sendo destruído porque eles faltam conhecimento. Então, estaremos público também. Amém? Vamos orar. Deus os abençoe. Em nome de Jesus, muito obrigado, você que esteve comigo, você que vai assistir depois através dos grupos, que você seja edificado, despertado e abençoado. É o clamor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua palavra nesta manhã para o Teu povo. Abençoe todos que estiveram, outros que estão, outros que estarão depois, Pai. Quero que os abençoe grandemente, abrindo-lhes o entendimento e a compreensão para entenderem tudo que o Espírito Santo fala para nós nesta manhã através dessa aula, Pai. Abençoa grandemente a todos eles, também os que aniversariaram esta semana, pedimos abençoá-los grandemente, Pai. E agora, Pai, que eles possam meditar no Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, que esteja na vida de todos eles que fazem aniversário e de todos nós outros também, Pai. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Jesus ajunta seu povo em um só rebanho e um só pastor. Sentimos que vem do Senhor, é uma só alegria que enaltece os corações. Restauração é conserto, e isto sentimos que vem do Senhor.